Nação Palmeirense, estamos chegando aqui com muita informação, né? É o Palmeiras se preparando para o jogo da Libertadores nessa quarta-feira. Jogo esse decisivo contra o Cerro Porteño. É importante a segunda vitória consecutiva na competição, já largar na frente, né? E no final de semana, no sábado, né, vai ter esse grande jogo onde o Palmeiras pode uma bela vitória aí contra o Corinthians, né? Espantar esse fantasma contra o Corinthians, né? A expectativa do torcedor palmeirense é para a volta de Maurício, né, que deixou o time aí jogando muita bola. O Palmeiras perdeu muito com a saída dele. E também, quem sabe, a estreia de Paulinho aí, né? Paulinho, que é dado por muitos, né, como depositar todas as expectativas em um jogador que se chama Paulinho, né? Tomara que o palmeirense esteja mais do que certo, né? Tomara que Paulinho chegue, se desmanche bola, ele, Vitor Roque, Estevão, né? Isso que é importante, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal, com as principais informações, créditos do vídeo, né? Gazeta Esportiva e Energia 97. Vale a pena vocês lá acompanhar. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo final, deixa a minha opinião, vamos lá. E aí, o que vocês acharam disso tudo, do pênalti, do Abel falando? Michele, uma coisa, o dirigente do esporte, aí, o André Figueiredo, eu compreendo a indignação dele, mas ele não pode falar em lealdade, porque se ele fala que não houve lealdade, pode subentender que ele está duvidando da idoneidade do árbitro, né? Que se o árbitro não foi leal, significa que ele cometeu erros propositais, não é que ele não foi leal. O árbitro errou tecnicamente num lance. Só que pior ainda do que o árbitro Bruno Arleu foi o Rodrigo Nunes de Sá, que era o comandante do VAR, interpretar com todas as imagens que ele tinha na cabine que também tinha sido pênalti, né? É um lance interpretativo? Porque existe o toque no pé do Veiga. Mas, analisando a jogada, para mim, na minha interpretação, é nítido que o jogador do esporte busca a bola, não só busca como toca a bola primeiro, e o toque no pé do Veiga que acontece, na minha visão, é uma consequência do movimento que ele tinha feito para tentar interceptar a bola. Então, se ele toca na bola primeiro, ele tenta buscar a bola, ele toca na bola e depois toca no pé do Veiga como uma sequência de movimento e não um movimento extra, eu acho que foi um choque normal, por isso eu não daria pênalti. A CBF entendeu que também não foi pênalti e acabou, nesta segunda-feira, afastando o árbitro Bruno Arleu e também o VAR Rodrigo Nunes de Sá. E de quebra, a gente não vai falar do jogo em si, a arbitragem do jogo Internacional e Cruzeiro também foi afastada pela CBF, o Marcelo de Lima Henrique e a Daiane Muniz, que é de São Paulo, é uma VAR que é FIFA, inclusive. Eles foram afastados, não definitivamente, não estão fora do campeonato. Vamos fazer uma reciclagem, daqui a algumas rodadas eles voltam a trabalhar normalmente. E sobre o jogo, o Palmeiras jogou o suficiente para ganhar do Sport, começou com um time quase reserva, aí foi tétrico o negócio, né? Muito ruim. Quando entraram os titulares, a equipe melhorou, a intensidade aumentou, as chances cresceram, até que houve a jogada do pênalti. O Palmeiras poderia ter feito um gol válido, né, no segundo tempo, criou chance para isso. Teve bastante chance. O resultado, pela atuação dos dois times, acabou sendo justo, mas a justiça acaba indo embora quando a gente vê um erro de arbitragem que decide o jogo. A gente vai ver o lance do VAR antes do Zé comentar? Ou Zé, vamos dar uma olhada? Reserva, entrou com 9 jogadores ontem de reserva que não são considerados titulares. Eu acho que até por causa do revezamento aí, ainda não tem todos os jogadores à disposição ainda do Abel, né, Dodô? Ainda tem, o Palmeiras vai fazer, somando o Mundial, cerca de 20 jogos em 2 meses. Nossa. Então, acho que também faz parte do revezamento, mas é claro que o futebol do Palmeiras não é aquele que a gente conhece, né? Não é nem sombra daquele Palmeiras do Abel Ferreira. Mas o resultado veio, né? Vencemos lá em Perus, né? Que nos veio ontem. Perus. Forte Cristal. E ontem, o Palmeiras chegou acho que 3 vezes, né? Foram aquela cabeçada do Facundo e os 2 pênaltis. Que eu me lembro. Teve mais algum, Domênico? Não, teve um lance que claro, todo mundo lembra do pênalti do Palmeiras que foi dado lá, que na minha modesta opinião não foi, né? Mas teve um pênalti claríssimo quando tava 1-1 o jogo. O goleiro lá, o Kaique França. O Kaique França, hora, né? Ele deu um chute, o Flaco esticou a perna e pegou a bola. O Flaco ia fazer o gol. Ele se jogou em cima do pé do Flaco, gente, pelo amor de Deus. Aquilo é pênalti. Você não acha que ele pegou a bola?
Pegou perna, pegou. A bola nem fica com ele. Eu acho que ele pegou a bola. Não, ali pra mim é pênalti. Ali é pênalti. Aquilo pra mim é pênalti. Eu achei que ele dividiu a bola com o jogador do Palmeiras. O do Veiga pra mim não, mas esse aí foi. Esse foi pênalti. E nem eu não achei, aí não. Tá o VAR, cara. O Marcão foi até interessante o Marcão falar. Acho que seria até interessante ter essa recomendação. Sim. Todo pênalti, porque é um lance claro de gol. Independente de se chamar ou não, tem que ir lá olhar. Tem que ir lá olhar. E mesmo assim eles vão errar, viu, Marcão? Eu já tô te falando antes, tá? Eles vão lá errar. Aí, Dodô, não vai poder falar assim, ó. Fui induzido ao erro pelo cara do VAR. Ele vai lá, ele olha. Pelo menos ele vai ter a culpa sozinho, né? Exato. Aí a culpa vai ser dele, né? É que nem o Mano fala. Aí se errar é com prova com consulta, é problema dele. Pra mim, então o juiz estava muito ruim no jogo, né, cara? E o jogo também não ajudou, né? Você vê um jogo ruim. Lá é difícil. Nossa, o gramado. Né? Outra coisa, né? Os caras jogam a vida, né? E muito escuro, hein? Muito escuro na boate. Eu acho que assim, temos que destacar ali. O Flaco Lopes teve personalidade. Ele sofre o pênalti, o agarrão, depois vai e bate o pênalti. E depois do segundo pênalti, mesmo o Veiga estando em campo, o Piquerez assume a responsabilidade e vai bater. No final do jogo, até ele comenta que deixa o Veiga um pouquinho de fora, né? Ele já quer o pênalti lá com o Corinthians, ele perdeu, então deixa ele um pouquinho de fora, que a pouco ele tiver com confiança, ele bate de novo. Perder um pênalti numa final não é fácil. Então eu acho que em relação ao time, Dodô, o Abel ainda, essa semana, já está na fase final de transição. O Paulinho e o Maurício, então tá chegando a hora, possivelmente, talvez no domingo, no sábado, pode ser que o Paulinho vai pro jogo contra o Corinthians, né? Fazer sua estreia na Arena será? Barueri. Não é possível. E agora, eu tenho um detalhe aqui que você falou sobre a arbitragem. Eu não sei que se chamam nós de frouxo, zoando. Eu brinquei. Eu achei que não foi pênalti no Fla. A expectativa do torcedor palmeirense é pela essa estreia de Paulinho, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, acho que é um jogador que vai chegar e vai mudar o patamar do Palmeiras, né? Vai crescer Vitor Roque, vai crescer Estevão, vai crescer Veiga, Maurício, né? Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que o torcedor palmeirense tá com aquela expectativa lá em cima, que ele chegue e faça toda a diferença. É isso que a gente espera, né? Com esse lance do abafo, eu acho que o goleiro abafa a bola. Eu acho que o lance do Veiga, o cara, né? Eu vi depois o áudio do VAR. Não foi, ele toca primeiro a bola e depois o cara vai fazer o quê com o pé dele? Tem que arrancar a perna. Ali não tem jeito. Né? Aí o VAR fala que eu teria uma nova chance, o Veiga, de fazer o gol. Cara, não teria. Entendeu? Então, assim, eu acho que não foi. Agora, o que teria que ter acontecido ontem era o jogador ter sido expulso. E o cara deu uma entrada criminosa no Estevão. Mas não foi, cara. Foi mesmo. Ali era pra ser expulso. Quase quebrou a perna do moleque. Quase quebrou, faltou pouco. Então, isso pra mim no jogo, né, teria que ter sido vermelho. E também, isso aí eu acho que. Olha a quantidade de erros que teve num jogo. Então, pois é. Então você vê. E aí, né, Domênico, vai somando-se as coisas. E o Palmeiras, cara, assim, foi que eu vi os jogadores da ontem à noite comentando, né? A televisão falou, cara, jogador, cara, você sentiu um sopro, você vai cair na área. Sim. E foi o que o Veiga fez. Vai valorizar. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O que não pode fazer é colocar o Palmeiras no balaio, que o Palmeiras está sendo beneficiado, né? Toda hora aí é que complicado. Acontece. Não, o Palmeiras não tem nada a ver. Porque se fosse o contrário... Não, já teve o contrário entendeu? Então, o que está acontecendo ontem, aconteceu no final de semana inteiro ontem com a arbitragem... Nossa, você viu do Inter? No Nossa, Inter, que uma vergonha. no São Paulo, nesse Santos. jogo, o Santos, cara. O Santos até o Magela viu que aquele lance. Nossa, é vergonhoso. Mas bateu na cabeça do cara. Do Santos, seu Bento, foi um absurdo, porque a cabeça, a bola pega no rosto e a cabeça do cara vai pra trás, velho. Nossa, é uma paulada. Mas como é que o cara não vê? É a cabeça que vai... Porque não é possível o cara não ver. E o juiz estava a 3 metros do lance. 3 metros. Mas peraí, esse lance do Santos, por mais que tenha sido absurda a marcação, mas o cara ali poderia estar perto do lance, mas com a visão obstruída. Mas tudo bem, gente, porque ele marcou um pênalti que não foi, mas o VAR reparou o erro e não foi assinalado. Então tá tudo certo. Menos mal, né? Pelo menos
aí, isso, corrigiu pelo o menos erro, aí né? não houve um clube prejudicado, por mais absurdo que tenha sido, mas tudo bem, corrigiram. Não, mas por exemplo, o Bento agora, eu quero parabenizar, porque o negócio é o seguinte, pesou a consciência. Pesou a consciência. Ontem eu tava ouvindo a transmissão de vocês e os dois disseram que foi pênalti no Veiga. Os dois. Mas, mano, eu a princípio, honestamente... Eu não falei Você falou também, Bento. Não foge, não. Os dois falaram, eu vi. Eu falei que a consciência pesou. Não é consciência pesar, não. É que você na hora... Deixa eu te explicar pro Mano. Mano, quando você tá fazendo um jogo aqui, você tá pilhado, velho, com o jogo, você precisa do resultado. E aí, quando aconteceu, eu vi lá um toque no Veiga, mas honestamente não tinha visto o tapa do cara na bola. É que o seu clubismo pra mim foi pênalti. E depois, quando eu revejo o lance, aí não tem como você rever. Por isso que é legal. Eu, por exemplo, eu fui que nem o árbitro. Eu marcaria o pênalti. Mas se o cara me chama pra olhar e eu olho, eu não marco. E depois... Mas não é, Domênico. É que o seu clubismo te cega, cara. Sabe? Eu vejo o clubismo aqui de quem que cega, mano. Eu vejo aqui de quem que cega mais ainda. Não, aqui. E aparece depois, né, mano? Ali que acontece. Parece que os caras não mostram todas as câmeras e todos os lances, não sei o que acontece. E você vai ver depois, né? Depois ali numa câmera, num frame mais perto, mostra realmente que o cara tira a bola. Né? Ali é muito rápido, ali o cara... Mas é um absurdo mesmo. O VAR, ele conversa e ele acha que teve esse segundo lance. Na minha opinião, não teve, cara. Não teve. Acho que já foi afastado o árbitro, não foi? Afastaram dois. Os dois. O do Inter. O do Inter. Mas afasta por uma semana, duas semanas. Isso é um absurdo, dá vergonha. Não tem quem chamar. Isso tem que mudar. Vai chamar quem pra pitar? Não, mas na moral, já passou da hora dos caras ampliarem, porque é sempre o mesmo nome, viu, Domênico? É o tal do Ramon Abate Abel, é o tal do Daronca, é o tal do Klaus, da Nadine, aquele outro, Marcelo Candançan, Marcelo Lima lá. A Daiane Monita, Dona Edna. Então o negócio é o seguinte, mano, é sempre os mesmos nomes. Então, quem que faz essa ascensão dos árbitros aí de outras séries, aí, enfim, o que é que seja, pra Série A do Campeonato Brasileiro e Série B? Você vê sempre a mesma rodinha, sempre o mesmo círculo vicioso. Marcão, diga. Vou dar uma informação pra você que é triste. Eu assisto tudo, só pra você ter uma ideia, ontem eu assisti o segundo tempo da segunda divisão espanhola entre Deportivo La Coruña e Cádiz. Então você vê. Você tá parecendo português? O que é isso? Na Série B do Brasil, a arbitragem consegue ser pior. Pô, mas se a profissional imagina as outras. Você imagina, né? Mas enfim, né, seu Bento? Finalizar então, né? Acho que agora vamos falar da parte futebol. Beleza, venceu fora lá. Aliás, uma curiosidade, hein? Nenhum time foi 100% até agora no Brasileiro. Nenhum time ganhou os 2 jogos. Nenhum time ganhou. Então esse brasileiro... Você sabe desde quando? Desde 2016 que não acontece. 2016 que isso não acontece. Então já viu muito equilíbrio. Esse campeonato, muito equilibrado. Então eu dou quarta-feira. Mas já tem uns aí que já tá com cara de rebaixado, hein, Bento? Tem. Dê nomes. Dê nomes. Ó, por exemplo, Vasco, Santos. Vasco? Então 2 aí. Vasco, Dá licença. Corinthians. Dá licença. Corinthians é líder, o bacana. Dá um F5 na tua tabela aí, filhão. Olha quem tá liderando o brasileiro aí, o vacilão. É o cavalo paraguaio, tonto. Vai, olha aí quem tá liderando o brasileiro. Tá bem na Sul-Americano, o Corinthians, hein? Tá bem. Assim. Ó, peraí, estamos discutindo o quê? Sul-Americano ou brasileiro? Mas vamos lá, fala aqui. Outra coisa. A quarta é o Cerro Porteño, então. E tem torcida. Tem torcida? Atenção que tem torcida. Que beleza. Jogo tem de torcida liberta, estádio 97 para Palmeiras e Cerro Porteño, quarta-feira agora, às 9h30 da noite no Allianz Parque. É só entrar aqui no ar falando que eu quero ir na torcida do Verdão. Quero ir na torcida do Verdão, pronto, vai curtir esse jogo aí com a gente lá, seu Bento. Para finalizar aqui, Maurício e Marcos Rocha já estão em transição. Puxa. Richard Rios, que desfalcou, né, com a pancada no joelho, já treinou de forma integral. E o Paulinho também em fase final de... Você vê, transição do Maurício tá dentro do jogo contra o Corinthians. Não, então eu essa transição, sexta-feira. Juro por Deus. Os caras falaram, eu achei que ele ia pro jogo contra o Corinthians, mano. Tô falando você. Aí os caras, tá em transição final. Aí vem e não joga. Aí o primeiro do Brasileiro, não. Aí o primeiro da Libertadores, não. E aí eu abro o Instagram de manhã lá e tá o primeiro treino do Palmeiras, tá a foto do Maurício, fala, pô, ele vai pro jogo. Aí todo dia tá a foto do Maurício lá treinando, então ele não vai pro jogo. Tá fazendo uma falta, hein? Cara, não, sim. Eu acho que são dois jogadores. Ó, vou ser sincero aqui. São dois jogadores importantíssimos e eu quero ver esses caras jogarem junto com o Abel, o time à disposição. Porque aí a gente pode ter um panorama se o Abel está fazendo um trabalho bom ou não. Porque ontem, rapaz, ele colocou reserva pra cacete. Ele falou e eu entendo por quê. Eu entendo por que ele colocou reserva.
Não dá, é insano. Não tem como. Você vai jogar quantos jogos você falou aí? 20? Somando o Mundial, o Palmeiras vai dar 19, 20 jogos. Num mês? Não, em 3 meses. Quer dizer, em 2 meses e meio, porque são 8 agora. Mesmo assim, gente. É jogo, hein? Dá uma média de 7 jogos e meio por semana. Por mês, quer dizer. 7,5 por mês. Jogo. É muito jogo. É muito jogo, mano. Muito jogo. Então, mas ele e uma viagem internacional longa. Exato. Ele mesmo assumiu, Domênico, que o time tem que evoluir. É nítido, né, cara? A gente tem que ver. Foi dado pra ele um elenco aí recheado, ainda tem jogadores que estão voltando, o Paulinho nem estreou ainda, o Maurício precisa voltar, precisa ter todos os jogadores à disposição pra gente ver como ele vai montar isso aí. Mas ontem eu gostei do Flaco, teve personalidade, cara, sofreu pênalti, foi lá. Sim, foi lá, bateu, né? E é isso aí, Dodô, bora lá, quarta-feira é nós, então. Bora lá, tá certo, é isso aí. Esse é o... Nação palmeirense, será que agora Maurício e Paulinho vêm para o jogo, né? Tudo indica que Maurício vai ser relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño, mas Paulinho, a expectativa é para o clássico do sábado contra o Corinthians, né? Mas é como o seu Bento aí falou, né? Como o Dodô falou. Esses caras, a gente acompanha as notícias, dão quase como certa a estreia de Paulinho e o retorno de Maurício. Próximo jogo o cara não é relacionado, não vão para o jogo. Passa jogo. Fica difícil, né? Mas a expectativa é pela volta de Maurício já no jogo contra o Cerro Porteño na quarta. E a estreia de Paulinho, que seja relacionado para o jogo do Corinthians, né? Eu acho que é importante destacar esse jogo da Libertadores, pessoal. O Palmeiras precisa de uma vitória para já botar ali 2 vitórias, né, no seu grupo. A gente sabe que é importante. Nem sempre é um time que consegue 2 vitórias já de início na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras ganha fácil o jogo. Cerro Porteño é um time complicado, é um time cascudo. Palmeiras é Palmeiras, né? E no jogo do sábado, eu acho que não tem o que poupar jogador não, pessoal. Tem que vencer esse jogo contra o Corinthians, né? Porque os corintianos estão achando... Primeiro que eles acham que ganharam a Liga dos Campeões em cima do Palmeiras, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Depois, aquele atacante dele lá, que eu não gosto de citar nem o nome, Memphis Depay, acha que o Corinthians é o maior clube do Brasil. Acha que aquele campo do Corinthians é dele, né? Na verdade, ele não tem nem campo ainda, né? Vive de favor. Usou de dinheiro público para construir um estádio. Isso aí é outro assunto, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem que ir com o que tem de melhor para esse jogo do Corinthians. Conseguiu uma bela vitória, né? Eu acho que além de uma bela vitória, o torcedor palmeirense espera o quê? Um bom desempenho, né? Começar pelo esse jogo aí do Cerro Porteño. Fazer um belo jogo, atacando, futebol ofensivo, pra cima, não deixando respirar, fazendo os gols, né? Criando as oportunidades, né? Claro, pode acontecer de, por exemplo, criar 6, 7 oportunidades, fazer 2 gols, 3 gols, mas tá criando, pessoal. Quem cria uma hora vai fazer, né? Ruim é quando você não cria, né? Não cria, aparece uma oportunidade e perde, né? Como foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo sem criatividade, apareceu uma oportunidade, não fez, porque o rendimento é baixo, né? Tem que ter um rendimento melhor, né? E é isso que a gente espera do Palmeiras, né? E com a estreia de Paulinho, talvez Maurício volte, né, para esse jogo do Cerro Porteño. Maurício, pessoal, que era o principal jogador do Palmeiras, né? Antes da sua lesão. Vinha jogando muita bola no Campeonato Paulista. Felizmente, no seu melhor momento, o jogador se lesionou no ombro, precisou fazer um procedimento cirúrgico, onde ele ficou afastado, onde ele está afastado, na verdade, até agora dos gramados, né? Mas eu acho que Maurício vai voltar bem para esse jogo do Cerro Porteño, né? Claro, eu acho que ele talvez não tenha condições ali dos 90 minutos, mas pelo menos 45 minutos, né? Já vem trabalhando com a equipe já há bastante tempo, como eu disse, né? Toda a vida tá em transição, agora vai, e o Palmeiras não coloca o jogador para jogar, né? E eu acho que precisa já utilizar o que tem de melhor, né? Precisa já dar um padrão de jogo, a gente sabe que tem muitas mudanças, né? O ideal seria estrear os dois juntos, mas claro, isso não vai acontecer, porque Paulinho não tá pronto ainda. Mas já no jogo de sábado, contra o Corinthians, Paulinho pode jogar. Quem sabe não joga 45 minutos aí, né? Expectativa aí para esse trio de ataque aí que promete, né? Paulinho, Estevão e Vitor Roque, né? E no meio aí Maurício, Veiga, né?
Pessoal, quando a gente vai olhar para o elenco do Palmeiras, a gente vê a qualidade do elenco, né? O elenco é muito qualificado, né? É um elenco que você olha para o banco de reserva, tem jogadores para substituir aqueles que são titular à altura, né? Mas tem muito torcedor palmeirense aí preocupado, com medo, né? Mas eu sempre digo, não precisa ter preocupação, não precisa ter medo, que a gente sabe que Abel Ferreira não desaprendeu a treinar um time, né? Ele vai encaixar esse time na hora certa, né? Então é isso, nação palmeirense. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Peço aí quem não for inscrito no canal Porco News, se inscreva no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.